Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, membros da Diocese de Itabira Coronel Fabriciano, é com muita alegria que nós queremos apresentar hoje o material de trabalho em preparação para a nossa 21ª Assembleia de Pastoral. Eu sou o Padre Márcio Rodrigo, sou coordenador diocesano de Pastoral da Diocese de Itabira. Irei apresentar para todos o caminho que foi proposto para refletirmos juntos nossa ação evangelizadora e pastoral de nossa diocese. Que nós possamos nos empenhar e peço que nos preparemos bem com oração, reflexão. Vou apresentar neste momento o material que será utilizado para as assembleias comunitárias e paroquiais, que também será utilizado ano que vem nas nossas assembleias regionais e diocesanas. Como vocês podem ver, a primeira capa, ela tem a arte com o tema, o lema de nossa assembleia. Estes que irão iluminar toda a nossa caminhada e a nossa reflexão. Então, o tema: Igreja, Povo de Deus, Comunhão, Participação e Missão. O lema: como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Seguindo as explicações e orientações das etapas que se seguem, nós iremos então apresentar parte por parte deste material para ajudar que todos realizem com tranquilidade este caminho de assembleia. Então, temos a arte da capa, temos a contracapa, onde nós encontramos aqueles que ajudaram a elaborar este material, o sumário, a apresentação, que todos com o tempo terão condições de ler e se motivarem para poderem participar desta preparação para a Assembleia, as siglas, a explicação do cartaz da arte desta Assembleia, a oração pela Assembleia, que será utilizada nos momentos de oração e término de nossas assembleias comunitárias, paroquiais, regionais e diocesana. O nosso assessor externo é o Padre Geraldo Luiz Demore. Ele é professor na FAGE, em Belo Horizonte, e tem nos ajudado com a reflexão teológico-pastoral de nossa Assembleia. Então, ele descreve neste pequeno texto sobre o tema e o lema, que também será apresentado ao longo das assembleias comunitárias e paroquiais. O método que vamos utilizar é o método da conversação espiritual. Este método foi utilizado no Sínodo, sobre a sinodalidade, e que culminou na escolha do nosso tema para a Assembleia: comunhão, participação e missão. O protagonista da conversação espiritual é o Espírito Santo. A comunidade escuta, ouve uns aos outros no anseio de que, na voz do irmão, se escute o direcionamento do Espírito. Tradicionalmente, nós temos aí 12 participantes por grupo. Quanto menos, favorecerá a participação de mais pessoas. E na conversação espiritual, o que é mais em destaque é que todos devem partilhar, todos precisam falar e colocar ali os seus anseios. É importante que se tenha um facilitador para marcar o tempo e que as pessoas tenham condições de partilharem na mesma quantidade de tempo. Aí nós estamos estipulando mais ou menos de 1 a 2 minutos para cada participante,
dependendo da sua realidade comunitária ou paroquial e a quantidade de membros por grupo. Então, o que o Espírito Santo quer nos indicar é o desejo que esta conversação espiritual favoreça para todos nós. Como nós podemos ver na próxima página, para ajudar a todos, o primeiro momento é um momento de oração. A nossa assembleia já contém este momento. Nós já vamos ter um momento de partilha da palavra, reflexão e oração. Então, o primeiro momento, ele já será realizado por todos. O segundo momento seria o momento da partilha. Então, divididos em grupos, cada grupo irá responder às questões propostas para aquele momento. Então, o facilitador, ele irá controlar o tempo para que cada um possa responder aquilo que ele deseja sobre o que é perguntado. Então, depois que todos respondem, nós vamos para um momento de silêncio e aí começamos a segunda rodada, que consiste em dizer a nossa resposta, agora interpelado pela resposta do outro. Então, todos respondem na primeira rodada e eu não posso dizer nada. Eu só poderei reafirmar o que disse ou melhorar a partir da reflexão do outro na segunda rodada. Depois, um novo momento de silêncio e aí sim, o secretário irá anotar todas as reflexões. Se tivermos 5 pessoas no grupo e as 5 pessoas disserem coisas diferentes, nós vamos anotar as 5 respostas. Se a nossa oração e as nossas respostas das 5 pessoas forem iguais, então já temos uma síntese. Então, é nesta síntese, é nesta resposta que o secretário irá anotar. E aí segue na próxima página. Escolher o facilitador, quem vai marcar o tempo. Escolher o secretário, quem vai fazer a redação das respostas, lembrando que é na terceira rodada. E aí nós vamos passar para a equipe paroquial depois dessas respostas, e a equipe paroquial, por sua vez, para o secretariado regional, e o secretariado regional, por sua vez, unirá todas as respostas para apresentação na Assembleia Diocesana. Então, este é o caminho que nós iremos utilizar para podermos realizar as nossas reflexões. A participação segue todo o critério, todos participam da Assembleia Comunitária, depois nós escolhemos representantes para poder participar da Assembleia Paroquial e assim escolhem-se representantes para a Assembleia Regional e depois aqueles que irão participar da Assembleia Diocesana, os critérios estão logo abaixo. Então fiquem atentos e o mais importante, toda a Assembleia precisa de ter a lista de presença, onde lá constará que você participou de todas as etapas, não para excluí-lo, mas para confirmar a sua participação. E é importante o que está em negrito. O candidato precisa ter condições de acompanhar as decisões e de repassar as decisões das assembleias para a sua paróquia, comunidade, pastoral, movimento ou serviço. Então, você que será escolhido para ir à Assembleia Diocesana, você tem essa responsabilidade de representar todos da sua paróquia e comunidade e grupos para poder depois dar retorno daquilo que foi aprovado e refletido na Assembleia Diocesana. Nós temos as orientações gerais que são de suma importância, então vocês precisam, padres, diáconos e todos os conselhos, escolher no grupo de vocês uma coordenação para preparar, organizar tudo aquilo que se refere ao caminho da Assembleia. Uma equipe de liturgia e animação para conduzir os cantos, conduzir a liturgia, os símbolos e tudo aquilo que será solicitado para bem rezarmos. Depois, a equipe de relatoria e secretaria, estes que irão redigir e irão entregar os relatórios para os níveis que se seguem e providenciar os materiais necessários.
necessários. E mais uma vez eu reforço: a lista de presença é algo que precisa de ser feito e enviado a cada nível para que nós possamos comprovar a sua participação. Sobre a entrega das sínteses, nós temos um prazo. Então, até dia 22 de setembro, vocês precisam entregar para a coordenação da paróquia a síntese das assembleias comunitárias. E depois que terminar a assembleia paroquial, até dia 1º de dezembro, entregar para o secretariado regional as sínteses das assembleias paroquiais. E como eu já informei anteriormente, as assembleias regionais e diocesanas serão marcadas para o primeiro semestre do ano de 2026. A equipe de coordenação e liturgia deverá seguir as orientações que estão aí para bem preparar as celebrações e o momento de avaliação. Então, a primeira parte da Assembleia Comunitária, ela se refere a uma celebração e um resgate de memória da evangelização e pastoral das comunidades, das pastorais, movimentos e serviços. Então, se você for responder a nível de comunidade, então você vai contar a história e vai lembrar os momentos da sua comunidade. Se for pastoral, movimento e serviço, da mesma forma. Como surgiu, como que vocês começaram o trabalho na comunidade, ou a nível diocesano, ou até mesmo a nível nacional, e vocês foram convidados. Então, é fazer esse caminho que é muito importante. Então, temos aí a acolhida dos participantes, acendimento de vela, a saudação, a introdução, colocando todos a reflexão e à luz daquilo que irá ser celebrado e avaliado, a oração ao Espírito Santo, a oração própria do sínodo. Depois temos a reflexão da palavra de Deus, que traz para todos a imagem da tenda que será utilizada nas diretrizes da CNBB. Então, essa imagem da tenda é o primeiro momento de oração que nós vamos fazer, lembrando que este momento de oração já contempla o número 1 da conversação espiritual. E depois nós só vamos para os grupos. Uma breve reflexão sobre a tenda, imagem essa utilizada pelas diretrizes da CNBB, e o número 8, aí propriamente agora, é o relato, né, da memória da ação evangelizadora. Então, não precisa seguir aqui propriamente o método da conversação espiritual, pode ser algo mais espontâneo, todos ali vão dizendo como surgiu a comunidade ou o grupo. Pode ser um momento de partilha juntos, não precisa dividir os grupos, porque quanto mais pessoas partilhando, melhor, para que vocês cheguem num consenso aí dessas respostas. E depois fazer esse relatório, né? O secretário deverá fazer o relatório dessa história e encaminhar para a paróquia. A equipe paroquial receberá este relatório. Então, esse é o primeiro momento celebrativo da Assembleia Comunitária. Logo, nós precisamos de um tempo razoável para poder realizar esta Assembleia. Então, deve-se pensar uma manhã ou então uma tarde para que vocês realizem com tranquilidade estes dois momentos. O segundo momento, propriamente, é a avaliação da ação evangelizadora e pastoral. Então, começa com uma reflexão da palavra de Deus, esta explicação agora já do texto que se refere ao nosso lema, como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. E, por fim, agora a utilização do método da conversação espiritual para responder às questões. Nós teremos 3 blocos de perguntas. Uma pergunta referente à comunhão, perguntas referentes à participação e perguntas referentes à missão. Então, são 3 perguntas que nos colocam na dimensão daquilo que é realidade
desafios e sugestões. Então, utilizando o método da conversação no espírito, o primeiro título, comunhão, nós vamos ler as 3 perguntas juntas e vamos fazer 3 rodadas com essas 3 perguntas. Então, a pessoa vai responder o número 1, número 2, número 3 da comunhão e faça uma rodada com todos os membros. Depois, mais uma vez, a pessoa reafirma o que ela disse a partir do que ela escutou e, por fim, a gente coloca para que o secretário anote a nossa resposta. Então, fez para a comunhão, respondeu as 3, fez a síntese. Depois, partimos para a participação, fazemos mais as 3 rodadas novamente. Caso os grupos sejam menores e vocês já entrarem em consenso na segunda rodada, também é tranquilo. Mas o que mais precisa ser lembrado é que todos os que participam do grupo, eles precisam, então, responder para que a sua reflexão, que a sua avaliação, ela chegue até nós da diocese. Depois, uma pergunta geral: o que a comunidade ou grupo gostaria de propor para a Assembleia? Por mais que já tem 3 grupos de perguntas que nos fazem refletir algo, talvez o seu grupo ou a sua comunidade quer oferecer uma outra reflexão para a diocese. Então, agora é o momento também. Aqui vocês podem, enquanto grupo, propor estas questões. Depois, nós temos a plenária dos grupos. A plenária, como se segue, vocês vão responder vão dizer para toda a comunidade o que vocês refletiram. E aí o secretário vai fazer a síntese. Então, vamos dar um exemplo. Se na minha comunidade na minha paróquia, eu tenho 20 comunidades, então será feita a plenária dos grupos dessas comunidades. Então, comunidade A. Então, na comunidade A terão 5 grupos. Então, destes 5 grupos, nós vamos fazer uma síntese e encaminhar para a paróquia. Então, se eu tenho 5 grupos, 5 comunidades, eu terei 5 sínteses. E na apresentação da plenária na Assembleia Paroquial, então, eles irão fazer a síntese dessas 5 comunidades. Mas no momento da Assembleia Comunitária, todas essas sínteses serão lidas, ok? Então, que fique bem claro isso. Na síntese comunitária, quantidade de comunidades é igual à quantidade de sínteses. Então, se eu tenho na minha comunidade 10 grupos, então eu vou fazer a síntese desses grupos para que eu possa encaminhar para a paróquia. E assim sucessivamente. Se eu tiver somente uma comunidade, e dessa comunidade eu faço 4 grupos, então 4 sínteses, depois eu encaminho para a paróquia a síntese desses 4 grupos que falaram na Assembleia Comunitária. Depois a oração final e os encaminhamentos. Escolher aqueles que irão representar a sua comunidade na Assembleia Paroquial. Aqui uma parte para anotações, e aí no mês de outubro e novembro, as paróquias são convidadas a realizar a Assembleia Paroquial. Então, a equipe de coordenação e liturgia preparar o ambiente e tudo aquilo que se refere a esse momento. Começa-se com a acolhida, depois acendimento da vela, saudação, a oração inicial, a reflexão da palavra de Deus, o agir desta palavra em nós, a apresentação das sínteses das assembleias comunitárias. Neste número 7, a quantidade de comunidades que nós temos na paróquia, nós faremos, então, a leitura das sínteses dessas comunidades. Então, cada comunidade irá encaminhar a sua síntese geral para a paróquia
e a paróquia fará a leitura de uma única síntese. Eu tenho 5 comunidades na minha paróquia, então eu vou fazer a síntese das 5 e vou fazer a leitura desta síntese. Se na minha paróquia eu tenho 20 comunidades, então eu vou ler as 20 sínteses e irei fazer a leitura de uma síntese de tudo aquilo que foi refletido, ok? Então, seguiremos desta forma para que tudo aquilo que foi refletido seja apresentado. No ano de 2024, a CNBB solicitou uma pesquisa referente à ficha de trabalhos para a escrita, né, a redação das novas diretrizes. E a nossa diocese enviou as nossas respostas, então também nós colocamos aqui essa síntese para ajudar nas reflexões. E o documento das diretrizes Instrumento Labores, que está iluminando o nosso caminho de preparação, nós temos aí os caminhos da missão, que é o capítulo 6º do Instrumento Labores. Também uma pequena síntese para ajudar a gente a refletir. E logo depois, nós temos a avaliação da ação evangelizadora e pastoral da paróquia. Então, iluminados por tudo aquilo que foi refletido, as partilhas comunitárias, a síntese dos trabalhos da CNBB, a síntese do capítulo 6 do Instrumento Labores, nós somos convidados a responder essas duas questões. Da mesma forma, faça a primeira pergunta e divide o grupo paroquial em grupos. E aí eles vão fazer. Primeira rodada, todos respondem. Segunda rodada, todos respondem a partir daquilo que foi refletido. Terceira rodada, nós respondemos e aí o secretário vai anotar estas respostas, tanto para a primeira questão quanto para a segunda. E mais uma vez, além de tudo que foi proposto, o que a paróquia gostaria de propor para a Assembleia Diocesana? Aí pode ser um outro tema, uma outra questão, uma outra necessidade específica. O esquema geral para a síntese, nós vamos responder na plenária dos grupos, como se segue, e depois teremos aí as nossas orações finais. Então, segue a oração final. Na última página, nós temos avaliação externa. Vários membros de nossas comunidades, dependendo do dia que marcarmos para nos reunirmos, para celebrarmos e realizarmos a assembleia, eles não vão conseguir participar. Não porque não querem, mas devido às diversas atividades que nós temos na nossa paróquia, na nossa comunidade, no trabalho, na família e assim por diante. Então, todos são convidados a nível comunitário responder as mesmas questões. Então, você pode recortar essa página, fixá-la em sua comunidade, ou então entregar para as pessoas, ou então enviar essa imagem. Vamos enviar essa imagem também para o WhatsApp e vamos postar no site da Diocese para que todos possam, né, participar e se sentirem aí acolhidos e integrados nesse processo de reflexão. Então, termina com a referência e a capa aí nós temos as imagens com as logos de todos os movimentos pastorais e comunidades de vida e aliança que compõem a nossa diocese. Então, que nós possamos nos preparar bem para este momento e a coordenação diocesana de pastoral, ela está à disposição de cada um de vocês. Nos colocamos à disposição para poder ajudar a refletir. Se você, padre, coordenador de comunidade, diácono, desejar entrar em contato conosco, estamos de braços abertos para poder ajudar a esclarecer este caminho. Não deixem de fazer a lista de presença, de convocar o povo, de rezar e de bem avaliar este caminho de pastoral. Deus abençoe a todos.